Estevão, rei das lives. Minha mãe hoje entrou com um Instagram diferente hoje. Judite, seja bem-vinda. Filipucci, Maura, Luísa, Pan, Elaine. Ainda bem que a Elaine entrou, né? Senão ia ficar ruim. E aí, pessoal, o Davi já tá chegando já pra gente já começar. Só um minutinho. Pastor Márcio, bom te ver. Bom te ver por aqui, né? Não dá pra gente se ver pessoalmente. Dodô, meu amigo Dodô, quando acabar a quarentena, você me deve um almoço, hein? Dini, meu lindo, saudade de você. Opa! Opa! A fera chegou. Opa, tá cortando. Amém. Aí, agora Deixa sim. eu fazer um teste com você aqui. Veja se essa claridade está boa assim ou assim. Pra mim, não, o outro. Primeira, né? Assim? Assim, Assim melhor? assim ficou bom. Assim Então tá ficou bom. bom. Tá certo. E aí, pastor, tudo tranquilo? Tranquilo. Graças a Deus, estamos bem. Paz. De vez em quando você vem aqui, filha, para ver se está ok. Paz. A assessora, né? Tá dando algum É, eco aí? O senhor tá me ouvindo bem? é que a minha sala ela é pequena. Mas o senhor É que tá me você- ouvindo bem, não tá dando eco não, né? Não, tô te ouvindo bem. Da mim para você tá dando Ah, eco, não? Tá? tá tranquilo. É Ah, então porque tá bom. eu uso o fone se não dá eco. Mas se pro senhor não tá Ah, dando, tá tá. bom. Então, beleza. Só Tá bom, meu tá irmão. se Tranquilo. achegando. Estamos aqui. Vamos lá, pastor. Seguinte, já vamos começar, que senão a gente não acaba hoje, porque o tema é bom e rende bastante, né? Tá bom. Quando eu pensei até quando eu chamei o senhor, eu estava com essa ideia na cabeça que a gente falar sobre todo esse processo que a gente está vivendo de isolamento, sobre tudo isso que, assim, como tá complicado, tem aquela expressão que fala, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, né? Porque assim, você É. não tem para onde correr, né? Porque assim, você fica em isolamento por causa da saúde. Mas aí você está isolado, você está com todo esse problema para administrar o isolamento, né? Então, assim, é óbvio Hum, que assim, a saúde é muito importante, mas assim, tem esse fator psicológico que conta muito também, né? E sim. aí quando a gente começa a olhar, você vê que muitas pessoas perderam emprego, quem não perdeu o emprego está preocupado porque por conta de toda essa pandemia, por conta de tudo que a gente escuta, que assim, tudo isso que está assolando o Brasil, o mundo, assim, o negócio está tomando uma proporção gigantesca. Aí quando a gente começa a pegar alguns números, o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, nunca recebeu tanta ligação, né? Porque Verdade. assim, realmente tá preocupante o número de ligações por causa de suicídio, por causa de depressão, ansiedade, e assim vai. E aí a gente faz o seguinte, né? Até eu brinco, quando a gente fala sobre isso, né? A gente fala assim, mas esse assunto é simples de ser resolvido? Lógico que não, né?
É um assunto extremamente complexo, né? Eu até brinco, assim, quem que nessa quarentena nunca pirou? Porque, assim, realmente tem hora que você fica estressado, que você está trancado, então, assim, eu brinco, dá aquela pirada mesmo, né? Então, Claro. assim, eu até brinco, assim, por conta de tudo isso, por ser tão complexo, que veio o Davi veio aqui hoje para estar dando essa ajuda para a gente, para estar explicando para a gente um pouquinho sobre isso, e assim, explicando com Tá. propriedade, né? Não é chute, né? Aqui é propriedade. E aí só apresentando Davi, pastor Davi, pastor há mais de 40 anos, pastor, se eu falar besteira, o senhor me corrige. Pastor há mais de 40 anos, psicólogo comportamental, com especialização em mente. E o mais importante que eu deixei para o final, porque é o mais importante, né? Casado há 37 anos com a Cida, pai de 3 filhos e avô de 4 netos lindos. Ele fez questão de colocar o lindos, então eu reproduzo. 4 netos lindos. Então, pastor, agora a bola está contigo. Conta um pouquinho aí pra gente sobre tudo isso, sobre todo esse momento que a gente está passando. E aí foram chegando aqui algumas perguntas, e aí eu vou encaixando essas perguntas para o senhor aí no decorrer. Ok. Tudo bem. Pode Então tocar. vamos começar assim. Primeiro, é uma satisfação poder participar de um momento desses, num assunto dessa envergadura, que é uma experiência, para mim, nunca vivida. Nunca vivemos, né, uma situação dessas. E então é tudo novo. E claro que o novo traz uma certa preocupação. Mas eu quero partir do princípio, assim, eu quero falar um pouquinho sobre o ser humano. Eu sou apaixonado pelo ser humano. Então, ser humano. O termo ser humano, ser pessoa, ser gente, é muito lindo. E o ser humano é a espécie diferenciada de tudo. O ser humano foi colocado no topo da criação para dominar sobre tudo. Então, o ser humano tem poder para isso. Deus, ao criar o ser humano, eu acredito nisso, acredito que quem está me ouvindo também, quem não acreditar, mas vamos indo assim. Então, o ser humano foi colocado no topo da criação com poder para dominar sobre tudo. Então, o humano é lindo. É capaz de expressar vontades, tomar decisão. O único poder que o ser humano tem é o poder de decisão. E é o que mais nós temos dificuldade, porque não é fácil tomar decisão. Mas a gente tem o poder de tomar decisão, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica, racional e também emocional, exercer domínio, possuir responsabilidade para criar coisas incríveis e adaptar-se às mais diferentes situações. O ser humano consegue se adaptar às mais diferentes situações. Tem gente que vive na rua, que vive sem casa, e adapta-se a isso. E a gente vê de vez em quando aí os depoimentos, tá? Mas aí, pessoal, Pierre, eu gosto muito de uma coisa no ser humano que se chama sentimento. O ser humano foi criado para ser um ser sentimental. Nós somos sentimentais. Isso é muito lindo. Tem uma outra coisa. Também somos emocionais. Sentimento e emoção caminham juntos, mas um é diferente do outro. Então, só uma pinçada nessa coisa chamada sentimento, que é o para que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para ser esse ser sentimental. Então, se perguntar o que é sentimento, é uma resposta muito simples para sentimento. Ah, fiquei sentido. Ah, eu estou... Sentimento, coisa linda. E a resposta clássica para sentimento é isso. Sentimento é o ato de sentir. Se complicar um pouquinho mais, sentir o quê? Opa, agora o negócio já começa a ficar um pouco mais difícil. O que é que nós sentimos? E aí um detalhe muito importante, o sentimento vem pelos órgãos dos sentidos. Olho, nariz, boca, ouvido, tato, olha que legal. Isso a gente aprende lá na primeira infância, no iniciozinho da vida. Os meus netos estão curtindo isso agora. E a gente curte junto com eles essas coisas. Tá,
Só que o sentimento é de fora para dentro. Diferenciando aqui sentimento de emoção. Nós somos sentimental e emocional. Então o sentimento é de fora para dentro. E eu não tenho domínio sobre o sentimento. Não há como. O sentimento está muito ligado ao pensamento. E eu não tenho domínio sobre os meus pensamentos, eu não tenho domínio sobre os meus sentimentos. Não dá. Só que aí o sentimento, ele entra na gente sem a gente esperar. Em fração de segundo, o cérebro trabalha esse sentimento que entrou, ou um cheiro gostoso, ou uma música gostosa, ou uma coisa ruim. Nesse trabalhar do cérebro, da mente, porque eu sou apaixonado pela mente, então o cérebro faz com que esse sentimento trabalhe a emoção. Então, enquanto o sentimento é de fora para dentro, a emoção é de dentro para fora. Então, eu não tenho domínio sobre os meus sentimentos, mas eu sou obrigado a dominar as minhas emoções. E aí o Senhor Jesus, Senhor da vida, essência da vida, disse com muita propriedade: o que entra pela boca não contamina, mas o que sai. Uau! Isso aqui é muito sério. Não vamos fazer uma exegese disso, mas é só para fundamentar biblicamente isso que eu estou dizendo na questão do sentimento. O ser humano foi feito sentimental. Eu tenho sentimentos, mas eu não consigo dominar os meus sentimentos. Um outro detalhe interessante nisso daqui. Eu preciso dar uma trabalhada nos meus sentimentos. Porque se eu não administrar os meus sentimentos, ele pode virar ressentimento. Vocês já ouviram a expressão ressentimento? Ai, fiquei tão ressentido. Ai, tadinha, tá tão ressentida. E um ressentimento não bem digerido, ele pode virar raiva. Ele pode virar rancor. Que pode virar ódio. E o ódio é uma coisa terrível. O nosso coraçãozinho, eu curto isso. Ó, o coraçãozinho. O nosso coração é muito pequeno para ter espaço para o ódio. Olha, começa com um sentimento não bem administrado, que vira ressentimento, que pode virar rancor, raiva, ódio. E o ódio pode virar câncer, e o câncer mata. Olha só a cadeia de coisas que está tudo ligado ao sentimento. Uou. Então, essa coisa aqui, ó. Fala. Que aula. Manda aí, pastor. Manda que o negócio tá bom. Então, eu curto muito isso. Eu trabalho. As principais ferramentas de trabalho do psicólogo é exatamente essas que eu acabei de dizer: sentimento e emoção. Só que aí vem uma coisa muito interessante ligada ao sentimento seguinte. Ao longo da vida, nós, seres humanos, nós temos em torno de 400 a 410 tipos de sentimento. Vocês ouviram? É isso mesmo, eu vou repetir. Nós temos mais de 400 tipos de sentimento ao longo da vida. No entanto, 4 são os que regem a nossa vida por toda a vida. E eles são o medo, a tristeza, a raiva e a alegria. Esses 4 sentimentos regem a nossa vida por toda a vida. Aí eu até detalhei detalhes, né? Cada um desses. E uma outra coisa interessante falar aqui nessa introdução, o seguinte: cada sentimento desse afeta um órgão vital nosso. O medo é um dos maiores problemas da humanidade ao longo da existência da humanidade. No entanto, o medo não é tão ruim assim. Quando eu era menino, eu ouvia, né, a minha avó dizer: tem medo, mas não tem vergonha. Vocês já ouviram isso? Então, o medo não é de tudo ruim. Principalmente quando o medo está ligado à observância. Olha, se existe uma coisa que eu tenho muito medo, ó, é isso aqui, ó, Bíblia Sagrada. A Bíblia me faz ficar com medo de muita coisa. Pouco eu falo sobre o Apocalipse. O Apocalipse, para mim, é um livro que me dá medo. É um livro de promessas, é um livro maravilhoso, é um livro excelente. Quando alguém me convida para falar de Apocalipse, eu falo: não, passa isso aí para Adelmilson, Samuel, um outro aqui que é meu vizinho, que é um cara que eu respeito muito, que é o Rivaldo.
Lima, e essa rapaziada nova que nós temos aí na igreja, graças a Deus nós temos os pastores de ponta, coisa boa, essa rapaziada nova aí que eu tenho ouvido esses dias, eu curto muito. Tá, então veja o Apocalipse, algumas coisas do Apocalipse dá medo. Tá, mas eu não quero assustar ninguém com o medo, não. O medo também é uma coisa boa. E aí, o medo afeta o rim. Normalmente, as pessoas medrosas têm problema renal. O medo afeta o rim. A tristeza afeta o fígado e o pulmão. As pessoas muito tristes, melancólicas, acabrunhadas, fechadas, elas podem ter problema pulmonar. Olha só, é um dos problemas que está preocupando na atualidade. Aí, eu não quis, viu, Pierre, eu não quis falar, eu recebi, teve um dia que eu fui selecionar as mensagens, tudo que eu recebi num dia, 24 horas. Passou de 6.000, um dia. E eu disse, eu não quero falar sobre essa pandemia, eu não quero falar sobre esse problema, eu quero falar de coisa boa. E eu tenho trabalhado até aqui em cima disso. E eu vou fechar minha fala falando sobre isso, no finalzinho, mas esse detalhe aqui, o seguinte, então, as pessoas se preocupam muito, as pessoas se preocupam demais, tá? Então, cuidado, muito cuidado com essa coisa, com esse sentimento chamado tristeza. A tristeza, assim, aí eu vou dizer isso para vocês com todas as letras. O medo afeta o rim. A tristeza afeta o fígado e o pulmão. Eu tenho problema renal. Se tiver algum médico, alguém da saúde me ouvindo, e alguns colegas sabem que eu já passei por 13. Olha só o número, 13. Já passei por 13 cirurgias de rim. A litotrepsia, nefrolitotrepsia, então já passei por 13. Então, quem entende um pouco da coisa sabe do que eu estou dizendo. O meu maior problema é pulmonar. Eu tenho um grande problema pulmonar. Na minha sala tem um galão de oxigênio, na cabeceira da minha cama tem um galão de oxigênio por causa desse problema. Depois vem uma outra coisa que é a raiva. A raiva nos acompanha ao longo da vida. Não tem jeito. A raiva nos acompanha ao longo da vida. E a raiva afeta um outro órgão vital. A raiva afeta o sistema nervoso central. Olha só o que a raiva pega. Então, veja, uma pessoa com medo, ele ainda consegue fazer alguma coisa. Uma pessoa triste ainda consegue fazer alguma coisa. Mas uma pessoa com raiva, ela fica cega. E às vezes a gente ouve ou fala a expressão, eu fiquei cego de raiva. Então, veja, a raiva afeta o sistema nervoso central. E a alegria? E vejam vocês que são 3 pontos negativos para um positivo. Medo, tristeza e raiva. 3, e não tem jeito, eles nos acompanham ao longo da vida. E a alegria? A alegria afeta o coração. Pastor, travou. O pastor travou na alegria. A alegria afeta o coração. Olha só, a alegria afeta o coração. Então, os principais medos, os principais sentimentos regem a nossa vida por toda a vida. São esses 4. Medo, tristeza, raiva e alegria. E cada um desses afeta um órgão vital. Portanto, nós precisamos administrar tudo isso. Aí vem, se eu posso falar mais um pouco ainda. Então, nós temos medo, tristeza, estresse, angústia, melancolia, ansiedade, síndromes e transtornos. Pastor, deixa eu só pegar uma deixa para a gente não perder o fio aqui. Certo. A Elaine, que por acaso é a minha esposa, ela está aqui no cômodo ao lado, ela mandou uma pergunta, o seguinte, é por isso que a crise de ansiedade causa falta de ar? Todas as pessoas que têm problema pulmonar, como eu, quando fica ansioso, o ar vai embora. Primeiro, por quê? Porque a gente não consegue respirar direito. Todas as pessoas saudáveis, normal, se passar no pneumologista,
que é quem cuida dessa parte, o pneumologista fala, também você não respira direito. A grande maioria de nós não sabe respirar. Não respira corretamente. E quando a gente fica ansioso, aí a gente respira pior ainda. Então, ao longo dos 40 anos que eu sofro com problema pulmonar, eu tenho procurado administrar. Para eu vir aqui fazer essa live com você, eu tive que tomar o meu arzinho. Tá? Então, o ansioso pode ter esse problema, sim. Tá, mais alguma coisa, pode não? Pode continuar, pastor, para a gente não perder a pergunta. Então, então tá certo. Se precisar, a gente fala um pouco mais sobre isso lá na frente. Bom, mas então, quais os efeitos psicológicos na quarentena? Então, veja, é bastante amplo e muito complexo a coisa, porque o seguinte, não estou tendo dificuldade de ficar dentro de casa. Eu sou muito elétrico, não consigo parar. Eu estou aposentado já há 11 anos, oficialmente, e eu não paro. E eu terminei a faculdade de psicologia quando eu já estava aposentado, um velho, fazendo a faculdade. Todo prazer, eu era na minha sala, eu era o tiozinho da sala. Aquela garotada de 18 anos, 20 anos, mais velho com 25, e tá lá um tio de 40 e todos. Eu terminei a faculdade com 48 anos. E nenhum problema, né? Tá, então, a gente fala, atende, tá? Então, mas quais são os problemas psicológicos? Esses aqui que eu disse, eles vão se desencadear. Só que aí, veja, então eu não... Como administrar isso? Eu acredito que tem muita gente gostando de ficar em casa. Muitas famílias estão entrosadas. Claro que já houve briga, já houve, né, algumas situações delicadas, porque tem gente que não pode ficar muito tempo juntos. Então, mas aí, pode ser negativo, como sintomas de estresse, sintomas depressivos, tristeza, medo, irritabilidade. Se irrita. Tem gente que se irrita com tão pouco. E agora imagina, tanto tempo assim. Aí, para alguns, até o abuso de substância psicoativa. Para muitos que estão me ouvindo não é o caso, mas muitos vai por isso daí, né? Os fatores estressores observados incluem o próprio estado de quarentena, o qual implica em modificação da rotina, mudou a rotina. Na outra live eu falei sobre isso, foi só ansiedade. Teve uma live aí que está rolando por aí que é só ansiedade. Então, quando muda a rotina, a gente começa a ter dificuldade. Então, a preocupação com a rotina... Opa, peraí. Então, veio também a questão da mobilidade, a duração prolongada, e veja que se falava em quarentena. Quarentena vem de 40. Só que nós estamos indo para cinquentena. Exatamente. Já estamos entrando na cinquentena. E olha se não vai para sessentena. Então é preciso se adaptar. Opa, peraí, o que eu posso fazer? Como fazer? Mais para frente a gente fala sobre isso. Aí sim, tem medo das infecções, das frustrações, do tédio. Deixa eu já falar um pouquinho sobre isso aqui. É o seguinte, peraí, mas eu trabalhava, eu fazia, agora estou aqui. Muda. Faça coisas diferentes. Tá a hora dos homens aí aprender a fazer um bife. Tem uns homens que não sabem fritar um bife. Ah, dá licença. Então é hora de aproveitar, fazer uma macarronada da hora, fazer um pudim. Se vira, é possível. Então, já que mudou a rotina, quem sabe fazer alguma coisa diferente? Mas aí uma outra coisa mais crucial, que nós recebemos informações as mais terríveis, e às vezes temos informações desinformativas. Aí vem outra coisa muito mais preocupante, que é a perda financeira. E por último, até o estigma. Aí, na questão da perda.
O ser humano, essa coisa linda que eu disse lá no iniciozinho, eu sou apaixonado pelo ser humano. Eu sou apaixonado no sentido de saber que o ser humano tem o poder de mudar, de melhorar, de crescer, de se adaptar. Mas o ser humano não sabe perder. É muito ruim perder. Nós não sabemos e nós não gostamos de perder. Perdeu R$ 10. Perdeu o relógio. Perdeu o celular. É um problema sério. Então nós não sabemos perder, nós não queremos perder. E o ser humano vive com a perda ao longo da vida. Nós nascemos perdendo. O ser humano nasce perdendo. O parto não é doloroso só para a mãe, é também para a criança. Quando a criança nasce, ela tem uma sensação de morte, ela não sabe nada sobre a vida. Uma criança, quando nasce, é simplesmente uma folhinha assim em branco. No entanto, quando ela nasce, ela não tem noção de nada e ela tem uma sensação de morte. Ela perde o aconchego do útero quentinho, daquele mundo gostoso que ela vivia ali, que ela não fazia força para nada, para se alimentar, para respirar. Ela não fazia absolutamente força nenhuma. Quando ela nasce, ela não sabe fazer isso, respirar. Então ela já começa, tá bom, daqui a pouco ela perde o colo, ela perde o peito. Vai perdendo, vai perdendo. Vai perdendo a primeira infância. Vai perdendo certos coleguinhas. Vai perdendo, vai perdendo. Ao longo da vida, nós perdemos. E nunca nos acostumamos com a perda. Não, não é fácil perder. Tá, então, na quarentena a gente precisa se adaptar assim. Pô, perdi isso, mas espera aí, o que eu estou recuperando? O que eu estou correndo atrás? O que eu estou ganhando? Eu quero abrir um outro parêntese aqui e dizer que nessa quarentena eu já fiz mais de 20 mensagens. Mensagens de 2, 3, até 15 páginas. Eu fui pesquisar um pouco sobre o cedro. Porque o cedro é uma madeira que a Bíblia faz referência a ela. Eu, como vim da roça, quem foi da roça, como eu, possivelmente até tenha morado em casa de cedro. E o cedro é uma madeira que a Bíblia faz pelo menos umas 115 referências sobre o cedro. E o cedro estava no palácio de Davi. O cedro estava no templo de Jerusalém. O cedro estava nas construções mais finas da antiguidade. O cedro cobriu a casa de muitos dos que estão me ouvindo. E a gente ia cortar o cedro, era uma madeira mole para cortar. Uau! A gente pegava o facão de cortar o cedro e a gente botava ele assim no topo dele. Era uma machadadinha de leve, ele rachava retinho, retinho, que parece que tinha passado uma desempenadeira ali. Só que o cedro, para nascer, o cedro, ele está com 5 centímetros de tamanho, a árvorezinha está com 5 centímetros de tamanho, e a raiz dele já cresceu 1,5 metro para dentro do chão. É muito louco isso. Por que o cedro é tão importante? Se a gente for prestar atenção nos textos que falam sobre o cedro, é lindo demais. E o Salmo 92, versículo 12, diz assim, olha, cadê ele? Deixa eu achar aqui. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que eu quero trazer para isso? No Salmo 1, nós somos considerados a árvore. Opa, olhe para a árvore, ligado à árvore, uma árvore frondosa, uma coisa assim e tal. E o cedro, então, ele, uma madeira de lei, uma madeira muito importante, uma árvore muito boa, e aí vem para a gente no sentido de adaptar-se às coisas, de trazer essa árvorezinha para nós, o cedro. O próprio Deus tem um carinho, um cuidado especial com o cedro. No Salmo, me parece que é o Salmo 116, diz que o próprio Deus plantou o cedro. Olha isso.
O próprio Deus plantou o cedro, tá? E aí, com tudo isso, Deus cuida da gente, Deus prepara a gente, Deus capacita a gente, Ele dá força para que a gente se adapte às mais diferentes situações. Bom, e aí, veja, o cedro, quando ele está pequenininho, a raiz dele já cresceu, já se aprofundou, buscando terra firme, buscando sustentáculo, buscando firmeza. Aí depois que a árvore começa a deslanchar, e a maior altura de uma árvore do cedro é de 22, 25 metros no máximo de altura. Ainda que ela seja centenária ou até, sei lá, quantos anos, né? Muitos anos. Aqui, eu moro no 7º andar, a minha janela. Eu fico olhando as árvores que nós temos bem na frente da minha casa. A gente tem no meu apartamento, a gente tem muitas árvores. E tem uns eucaliptos aqui que estão passando de 3 vezes 7, 21. Então, eles estão passando dos 40 metros. O cedro, no máximo, chega a 25. E essa coisa tão interessante. O ser humano, se pegar dele, buscar dele, para o seu bem-estar, peraí, primeiro ele se firmou. No que é que eu estou firmado? Nessa quarentena, de onde eu vim, cheguei onde estou. Eu preciso me adaptar a essa situação. Então, o que é que eu faço? O que é que eu vou fazer para vencer o medo, o tédio, a angústia, a tristeza, todos esses sentimentos aversivos que judia da gente, que causa preocupação. Tudo bem? Eu vi você fazer um sinal, tem uma pergunta, alguma dúvida? Não, primeiro que assim, que aula, né? Então, eu tô aqui, hoje eu viu que eu nem tô falando muito hoje, quem já tá assistindo sabe que hoje eu tô assim, em silêncio, que eu tô aprendendo junto com quem tá assistindo. Que hoje é uma aula que a gente tá tendo. Aí tem algumas perguntas aqui, eu não sei se o senhor vai falar sobre ansiedade mais a fundo, ou se eu já posso entrar Sim. nesse assunto de ansiedade? Ou o senhor prefere a hora que o senhor entrar e eu faço as perguntas? Não, eu quero deixar a ansiedade um pouquinho mais para frente. Então tá bom. Então, porque as perguntas que eu tenho aqui, a maioria é sobre ansiedade. Então, a hora que o senhor começar de ansiedade, eu então, falo. Vamos para a ansiedade, porque nós já estamos indo já para 30 minutos, então daqui a pouco. É. Então vamos lá. Ó, a primeira é o seguinte: como tratar ou ajudar a ansiedade das crianças que estão presas em casa? Então, essa molecada que está em casa e está ansiosa, como tratar isso? Uhum. Bom, então a ansiedade é uma preocupação intensa, um medo persistente, e as crianças, sobretudo hoje, a geração alfa, né? Sim. Essa geração é alfa. O X já foi, X já foi. De 2010 para cá é a geração alfa. Essa meninada conectada, olha, eu sou muito ruim nessa parte de informática, nessa parte de tecnologia, né? A única coisa que eu tinha era o WhatsApp, não tinha nem o Instagram, Aí agora o senhor tem Instagram. Fizemos essa madrugada, pra você ter uma ideia. Então, aí, o meu neto de 1 ano e 9 meses, ele já consegue achar os joguinhos, os desenhos que ele quer. 1 ano e 8 meses. Hiperagitado, ele acha que ele pode medir força com adulto. Então, o que fazer com essas crianças? Realmente, mãe, pai, é momento de paciência e se igualar a eles, quer dizer, descer à altura deles. Para brincar, para interagir. Agora é hora de ganhar tempo com eles, aproveitar tempo com eles, tempo de qualidade. A minha filha estava numa aula no começo da quarentena, nos primeiros 10 dias, e a professora pediu para eles fazer um trabalho, as crianças de 4, 5 anos, fazer um trabalho sobre as pragas do Egito. As 10 pragas. E o meu neto de 5 anos sabia na ordem, uma por uma. Isso foi fácil?
Não. Eu estou dizendo para vocês uma coisa prática que foi feita agora. Meu neto não está me ouvindo porque eles viajaram, né? Minha filha não deve estar mais, vai ouvir. Com 5 anos, eu não sei. Eu sei das 10 pragas, mas eu não sei colocar a primeira, a segunda, pois o garotinho de 5 anos, ele conseguiu. Aí a mãe falava lá, não, mãe, essa é a 7ª, não, mãe, essa é a 8ª. Uau! Então veja, o que é isso? Dedicação, tempo com essa gente que tem um QI avançado, que são muito ligeiras, que estão muito conectadas e que percebem muitas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, absorve muitas coisas ao mesmo tempo. Então brincar, rolar com eles, ter tempo para eles mesmo, já que não tem o tempo. Né? Então, tempo mesmo, qualidade, brincar mesmo. E a fundo. Tem tanta... Minha gente tem os filmes, os desenhos. Eu não sei falar nome desses bichinhos, dessas coisinhas. Eu não sei falar nada do nome daquela. Ele sabe tudo. Esse é o fulano, esse é o fulano, esse é o fulano. Então, veja, os pais, quem tem criança, realmente se dedicar, brincar. Aprenda com ele. Ah, filho, como é que é isso? Como é que é esse filminho? O que é isso daqui? Vai interagindo com eles. Realmente a dedicação aos filhos. Pastor, tem uma outra aqui ainda seguindo no... O senhor ia falar, desculpa. O senhor estava falando? Sim, uma outra desculpa, coisa dentro da ansiedade, que infelizmente está gerando, é uma das síndromes novas. Eu comecei a ouvir falar dessa síndrome, quer dizer, atender gente com essa síndrome de 3 anos para cá. E ela está sendo muito desenvolvida neste ano, que é a síndrome que se chama TOD. Esse é o nome, TOD. Como TOD mesmo, T-D-T-O-D, TOD, T-O-D. T de transtorno, obsessivo, e o D de desordem. Então essas crianças, a criançada, a geração alfa, não querem ter limite. Eles não sabem o que é limite. E os pais, principalmente nessa quarentena, é preciso estar cuidado, estar atento, antenados no máximo possível. Mas eu já peguei 3 casos de TOD, e um garotinho com 6 anos, ele começou a aprontar na sala de aula, a professora percebeu, viu que não era para ele, chamou um guarda. Foram 2 guardas para a sala. A escola tem 3.000 alunos. 2 professoras. Quando o guarda chegou, ela falou, vocês vão ter que segurar ele, porque ele pode fazer. Quando o guarda pegou, o menino subiu no corpo dele assim, ele segurando, e o garoto já passou aqui, ó, por trás. Ele não conseguiu conter a criança aqui em cima, aqui embaixo. A criança veio. Quando a criança já estava escapando aqui no ombro dele, e o cara é forte, é ligeiro, é um guarda preparado, capaz. O outro guarda foi pegar e ele acertou um soco, o dedinho aqui, ó, pegou no lábio do guarda, cortou. O guarda teve que tomar ponto. Transtorno obsessivo da desordem. Então veja, cuidado, o limite. Filho, ó, aqui funciona assim. Aqui funciona assim. Aqui funciona assim. Deu bastante trabalho pra gente. A gente teve que chamar os pais, conversar, saber a situação, o que estava acontecendo. Não dá para entrar muito nesse detalhe, porque tem umas outras coisas bem mais delicadas. Mas veja, a ansiedade, ela não é de tudo ruim. Quando o ser humano foi feito ansioso, eu sou ansioso. Agora, a ansiedade ela é muito boa quando ela está ligada à curiosidade, o sentido de aprender. Eu quero saber. Tem ansiedade para aprender. Eu vou correr para aprender. Não paro, estou estudando, estou vendo isso, estou vendo aquilo, outro, acompanho uma porção de coisas. Ansiedade nesse sentido. Pior, Pierre e prezados ouvintes, pior é não ter ansiedade. E sabe o que é o oposto de não ansiedade? É um palavrão. É terrível. A pessoa que não tem ansiedade, olha, eu já atendi como psicólogo um pouco mais de 3.000 pessoas. Eu só peguei 2 pessoas até hoje que não têm ansiedade. Em 11 anos, atuando como psicólogo, atendendo gente, mais de 3.000 pessoas,
Eu peguei 2 que não têm ansiedade. O não ansioso se chama anedônico. Olha o nome da doença, anedonia. Tanto faz você chegar com a chave de um BMW, eu tenho até um ali em cima, e falar para ele, ó, tô te dando de presente isso daqui. Como você chegar para ele e falar, sua mãe acabou de morrer, a sensação dele, a emoção dele é a mesma. Não faz diferença. Então, veja, é melhor ser ansioso. Nós fomos feitos ansiosos. O que é importante, o que é preciso, é a gente administrar a ansiedade. Quando essa ansiedade começa a prejudicar, começa a... Opa, peraí. Então é preciso cortar. Eu preciso superar isso daqui. Ligado à ansiedade, vem uma outra síndrome, que eu vou falar daqui a pouco, mas deixa eu ver a pergunta primeiro aí. A outra é o seguinte, pastor. O que as pessoas que somatizam as coisas precisam ou podem fazer para relaxar e não se deixar tomar pela ansiedade? Uhum. Somatizar é o que leva às chamadas doenças psicossomáticas. Foi na outra live que eu falei isso. O ser humano, essa coisa interessante. O nosso corpo, do grego, quer dizer soma. Soma. O nosso corpo, que é essa matéria, tem a felicidade de abrigar a alma e o espírito. A ansiedade ataca diretamente a alma. A dor da alma é uma dor terrível. A depressão pega exatamente a alma. A palavra alma, do grego, é animar ou ânimo. Né? Ânimo, vamos ficar com ânimo. Então, uma pessoa morta é uma pessoa sem alma. Uma pessoa desalmada, sem alma. Então, veja, vamos juntar aqui. Corpo, soma. Mente, né, psique. Psicossomática, olha só, estou trabalhando só essa palavra aqui. Psicossomática, psique, mente. Cabeça, pensante, cérebro ativo. Corpo, soma. Psique, soma. Então, vai somatizando, vai absorvendo os problemas. Aquilo que eu disse lá no início. O sentimento não bem digerido. Eu preciso digerir bem esse sentimento, como administrar isso aqui, como vencer isso daqui, antes que ele cresça um pouco mais. Então, aí ligado a isso daqui, vem uma... Vou tomar uma aguinha aqui. Ligado a isso aqui está uma síndrome não muito antiga, síndrome nova também, que se chama Burnout. Já ouviu esse nome? Burnout está na moda. Burnout é uma síndrome de gente chique. Burnout é uma síndrome de executivos. Burnout é uma síndrome de gerentes, diretores, pastores, faxineiro, coletor de lixo. Não escapa ninguém. A síndrome Burnout, ela está intimamente ligada à ansiedade. Então, eu sei, todos vocês que estão me ouvindo e vendo, você sabe que você é ansioso. Eu já disse que você é ansioso. Eu não sei quem é você, mas eu sei que você é ansioso. Então, como eu administro a minha ansiedade? Um conselho para você ansioso, dentro dessa pergunta que você fez última. Acaba de almoçar. Pegue 2 laranjas e descasque. Olha que coisa simples, Davi. Pegue 2 laranjas, mas não é para descascar assim. Não. Descascar assim, ó, tirando os filetezinhos da casca. Eu já fiz o teste, eu já fiz isso centenas de vezes. Eu curto descascar laranja, abacaxi, eu curto fazer essas coisas. E isso para mim é terapêutico. É terapia simples, terapia barata, terapia excelente que você pode fazer. Então, você descasca 4. Pierre, Pierre, descasca 4. Você é ansioso?
Termina de almoçar, diz 2 laranjas para você e 2 para sua esposa. Mas não é para ferir a polpa da laranja, é para tirar o verde com a metade do branco, sem ferir. Se você ferir a polpa num cantinho, já não serviu, já não passou no teste, já tem que fazer outra. Então, quando você perceber que está ansioso, por que eu estou ansioso? Pegue 2 laranjas, de casca, na maior tranquilidade. Fala, nossa, Davi foi falar isso. Então, lembra do Davi, quando você estiver fazendo isso, a ansiedade vai passar. Uma outra coisa simples. Coloque uma bala na boca. Uma bala mastigável. Não é a soft, não é a de canela dura, de hortelã, não. A bala mastigável. Coloca ela na boca e chupe-a até ela sumir, sem morder. Não é para morder. Se mordeu, perdeu. Esquece, tem que pegar outra. Faça isso. São coisas simples. Para vencer a ansiedade com coisa simples. Tem uma outra também bastante simples. Pega o violão. Aprenda um instrumento. Cante um hino. Leia um poema. Então, as pessoas ansiosas, agora que a gente está tendo muito tempo para as coisas, faça algo diferente. Encare algo simples, diferente, que está aí dentro da sua casa. Aqui atrás está dando para ver que eu tenho uma ligeira estantezinha aqui com pelo menos 2.000 livros. Já teve 4.000, mas agora tem 2. Estou lendo bastante. Leia. A leitura desenvolve a mente, ameniza a ansiedade e previne-nos contra o Alzheimer. Todas as pessoas que sabem ler e não ler estão fadadas ao Alzheimer. Se você é um abençoado que aprendeu a ler, ai, como eu não gosto de ler. Leia a Bíblia. Leia um bom livro. No final eu vou citar aqui alguns interessantes para ler. Leia um livro. Você é ansioso? Leia. Procure se achar no livro. Bom, já que eu estou falando isso, eu já vou até mostrar. Olha só a loucura. O Homem à Procura de Si Mesmo. É o título. O autor Rolomai. Aqui, ó. É um livro antigo, esse livro me acompanha há mais de 30 anos. O homem à procura de se achar em si mesmo. Fazer uma viagem para dentro de você. Fazer uma viagem para dentro da gente. Então, olha a leitura. O homem à procura de si mesmo. Então, uma boa leitura. Leia coisa boa. Tem tanta coisa gostosa de ler. Então, é uma das maneiras de vencer essa ansiedade. O que mais? Vamos lá? Aqui tem mais uma, pastor. Só tem mais algumas aqui, mas assim, nós vamos ter que vamos ter que fazer uma live 2 aqui, porque essa não deu para nada. Já tá faltando só 10 minutos e eu vou fazer só mais uma para o senhor aqui, que é uma que também tem a ver com criança, que fala o seguinte, eu vou tentar juntar aqui, tá? Qual profissional responsável por tratar a ansiedade, se é psiquiatra ou psicólogo? E a outra é como identificar se uma criança tem ansiedade e como tratar essa criança. Uhum. Bom, como descobrir se a pessoa é ansiosa? Eu tenho alguma coisa nessa linha que eu quero falar exatamente os itenzinhos bem simples. Como descobrir as pessoas que têm ansiedade? Cadê ela? É que eu tinha anotado exatamente na ordem. Poxa vida, o que eu fui fazer com ela, hein? Enquanto o senhor procura aí, pastor, o Silas mandou um abraço para o senhor. Tá. E teve uma outra pessoa que mandou também, mas eu perdi aqui. Meu abraço para Sila, esposa e companhia. Bom, então,
Olha só, sintoma de ansiedade, medos frequentes, para descobrir o ansioso, medo frequente. As pessoas ansiosas estão sempre sentindo medo de algo. Quando chega para a gente aqui, quando chega para o psicólogo ou psiquiatra, mas primeiro é o psicólogo. Ah, eu tenho medo. Do que você tem medo? Não sei. Então, quando a pessoa tem medo, mas ela sabe do que ela tem medo, é mais fácil. Agora, quando a pessoa não sabe, estou com medo. Do que eu estou com medo? Não sei. Por mais irracional que possa parecer, o medo faz parte da vida, mas eu estou com medo. Com medo de quê? Então, esse é um dos problemas. O outro, ai meu Deus, não vai dar certo. Ai meu Deus, ai eu estou atrasado. Essas coisinhas assim. Ai meu Deus, ixi, agora, o que eu faço? Esse tipo de coisa, né? A tensão muscular, problemas digestivos. Os problemas da mente afetam o corpo. Aí, de repente, a pessoa está até com febre. Do que? Da onde vem a febre? Por quê? Ansiedade. Distúrbio do sono. Uma coisa que aconteceu muito nessa quarentena das pessoas ir dormir meia-noite, 2 horas da manhã. A gente precisa ter uma qualidade de sono boa. O distúrbio do sono, não está dormindo legal. Por que não está dormindo? Estou falando aqui dos sintomas das pessoas com ansiedade. Como descobrir? Fome compulsiva, come demais ou come de menos, ou quer comer só um determinado tipo de coisa. Pensamentos obsessivos, fica pensando coisas, falando coisas. Então, essas são algumas dicas como descobrir o ansioso. Depois, a quem procurar? Tem o psicopedagogo. Psicopedagogo é quem mais cuida de crianças com esses problemas. E, claro, o psicólogo também. Mas melhor do que só o psicólogo é o psicopedagogo. Eu fiz pedagogia há 35, 40 anos atrás, aí, inclusive, em Vila Maria, que foi a faculdade de Vila Maria, comecei a pedagogia lá. Só que tem um curso específico, é a psicopedagogia. O psicopedagogo é a pessoa mais indicada para cuidar de crianças com ansiedade. E, claro, depois o psicólogo e depois até o psiquiatra. Né? E outra, a atenção, o carinho. Nunca dizer, que frescura é essa? Essa besteira aí? Não, não é isso. Sente, converse, ouça o que está acontecendo, por que você está com medo, por que isso. Descer à altura dele para compreender e ajudar. Qual foi a outra pergunta dentro dessa? Tem outra? Não, não, né? Não, é essa. E aí tem uma aqui, pastor, que é muito importante essa aqui. Eu falei que foi só essas, eu falei só mais uma. Tem Sim. alguma dica para pessoas que têm crise de ansiedade? Porque quem tem crise passa tão mal que às vezes precisa ir ao hospital com falta de ar. E aí nessa época de corona, essa preocupação de hospital, você tem alguma dica para esse tipo de situação? Além da laranja e da bala que a gente já foi falado aqui. A leitura, né? Porque aí já, no caso de pessoas adultas, né? A criança, o pai, a mãe vai ter tempo para sentar com ele, ajudar, conversar, fazer a respiração, encher uma bexiga. Se é uma criança, a criança está com falta de ar, está com crise de falta de ar. Peraí, agora, o que a gente faz? Ué, prepara umas folhas de eucalipto, ferve, toma um cheirozinho lá, ou não precisa nem ser o eucalipto, só simplesmente água fervendo já ajuda um pouco, né? Então, e aí vai trabalhar com essa criança a respiração, para ela respirar direito, ó, não faz assim, ó. A gente fica assim, eu fico assim quando dá crise de falta de ar. Eu preciso aprender a respirar. De preferência fazer isso daqui, ó. Dá para ver, não? Dá. Ó, deixa eu ver, acho que assim fica melhor. Fazer assim, assim, assim. Eu encho o pulmão e vou soltando. Aqui eu esvaziei o pulmão. Filho, vamos brincar um pouquinho, vamos fazer. Tá com falta de ar? Ô, a esposa, ô. Enchi, vou soltando. Então, a respiração ofegante vai me levar, vai desencadear mais o sofrimento, mais a angústia.
Então, é uma respiração leve. Inspirar pelo nariz e respirar pela boca. Coisa simples, né? Uma leitura, brincar com coisa, fugir do pó, né? Fugir das cortinas, dos tapetes, dos gatos, dos cachorros. São coisinhas que ajudam a aumentar, a desencadear cada vez mais a falta de ar. Tá Pastor, certo? agora tem mais 4 minutinhos. Hum, Senhor, eu vou falar um pouquinho aqui, depois eu passo para o senhor encerrar, fazer as considerações finais do senhor e o senhor fazer uma oração pela gente. tá certo. Bom, primeiro que, poxa, muito obrigado, valeu mesmo. O pessoal tá pedindo até a parte 2, aí fica meu compromisso aqui com o pastor Davi de ver com ele uma data que a agenda do homem é concorrida. Mas nós vamos ver uma data com ele para a gente marcar assim, porque assim, não deu para falar. Esse assunto foi o que eu falei, é um assunto gigantesco e muito gostoso de ouvir. E assim, o pastor Davi tem uma didática super tranquila, muito boa, que assim, é de fácil entendimento, né? Então, Amém. Louvado. obrigado mais uma vez. E assim, eu até vou pedir para vocês aí que estão assistindo, tem uma pessoal, bastante gente assistindo. Pessoal, quem puder, tem um canal no Instagram, não, no YouTube, a Elaine vai colocar aqui embaixo agora o canal, quem puder se inscrever lá para poder curtir, porque assim a gente coloca, toda live eu salvo lá. Então quem puder divulgar, porque é bacana, esse tipo de conteúdo é o que eu falo, eu não tenho a menor pretensão de ser um youtuber. Então isso para mim é diferente, mas assim, é legal para a gente passar para as pessoas, né? E assim, isso é legal para as pessoas assistirem. Então, se você puder passar para as pessoas irem assistindo, e tudo isso que foi falado aqui hoje é extremamente assim, é uma instrução, é totalmente instrutivo. Então, quem puder, eu agradeço. E agora, pastor, tem mais 2 minutinhos aí, 2 minutos e meio, o senhor fecha e faz uma oração para a gente, por favor. Bom, então, olha, esse aqui, ó, é muito bom para os pais, líderes, professores, corpo fala, e olha só o nominho do autor, Pierre. Aí, ó, esse é bom, hein? Vale a pena. Muito bom. O outro é esse daqui, 180 graus. Ganhei esse livro excelente, conta a experiência de vida sofrida de uma cidadã e vale a pena. Se alguém conseguir, vale a pena. Um outro livro é o Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Uma Vida com Propósito, vale a pena. É para ler em 40 dias, são 40 capítulos para ler um capítulo por dia. Excelente. Tá, e as minhas palavras finais vai ser o seguinte. Bíblia, Manual do Ser Humano. Dicas, orientações em tudo para tudo. E a última fala minha vai ser o seguinte. Eu admiro, eu curto a vida. A vida é para ser vivida em vida, ainda que com problemas. Ao longo desses 40 anos que eu luto com uma asma severa, já fui entubado. A coronavírus já passou por mim em 2000. E quem me conhece desde essa época sabe como foi terrível. 3 dias entubado. É terrível. Eu passei por essa experiência. Então, eu vou fazer 60 anos daqui 3 meses e eu digo que eu vou fazer 20. Porque eu nasci ali novamente, graças a Deus. Então, é preciso curtir a vida, amar a vida, independente dos problemas, em vida. E aí, o seguinte, as boas coisas da vida. As 7 maravilhas da vida. Ouvir, ver, tocar, provar, rir, sentir e amar. Essas são as 7 maravilhas da vida. Tenho dito, um abraço a todos, que Deus fortaleça, que Deus enriqueça, que Deus dirija a todos com o amor que Ele tem por nós. Muito obrigado. Pastor, mais uma vez, obrigado, amém. Pessoal, valeu. Estou salvando no YouTube daqui a pouco, vou divulgar no Facebook. Quem puder, entra lá e curte, que é bacana. Pastor, mais uma vez, obrigado, fica com Deus. E vamos marcar essa segunda parte aí, que foi muito bom. Beijo para todo mundo. Tá bom. Beijo. Valeu.